quando ele coloca o pensamento como ponto de partida, eu tenho um problema pensando para esse humano bicho. É que o humano não começa a sua vida animal pensando. O pensamento, ele chega para o humano em uma fase de desenvolvimento. Sim, mas aí você está querendo falar sobre uma origem da psique humana. Não. A TCC não se propõe a isso, não. Porque em nenhum momento na TCC foi dito que tudo começa com um pensamento. Não, mas nem é isso. Tanto que você tem respostas emocionais e a terapia do esquema, ela vai nisso, e aí é por isso que ela avança nas TCCs. Deixa eu concluir meu raciocínio para você entender qual que é o meu problema. A vida humana não começa com pensamento. Eu antes disso... Mas isso não é um pressuposto da vida humana. Não, isso é um calma. pressuposto do sofrimento humano. Não, mas isso aqui nem é... Então vamos separar as coisas. A vida humana vai já volta para quando é que tem a vida humana. Mas veja, eu vou concluir aqui para você conseguir entender que vai se encaixar. A vida humana, ela não se inicia com pensamento. Não. Eu, antes de pensar, pensando aqui num bebê, né, aqui abrindo aspas para aquela tábula rasa lá, como pensaria John Locke, né, se fosse o caso, antes de eu ter essa comunicação posta numa linguagem desenvolvida, porque pensamento e linguagem está intricado. Né? E o bebê não nasce com a linguagem já posta. Né? Ele vai, sendo que apesar desse bebê não ter ainda a linguagem desenvolvida, ele já tem as apreensões. Sim. Esse bebê, ele já tem as sensações. Esse bebê já tem, aqui usando uma linguagem... já tem a memória, né? E já tem, né, usando aqui uma linguagem, né, de Deleuze, não. Só estou com o dedo na cabeça agora. De Spinoza, né? Esse bebê já tem as afecções, né? Sim. Ele já é afetado. Sim. E aí, qual que é o ponto? Quando esse bebê desenvolver e finalmente conseguir comunicar o seu pensamento, esse pensamento, na verdade, no lugar de ele estar influenciando as emoções, parece que nessa estrutura aqui de base são as sensações primárias que vai influenciar como eu vou pensar e não ao contrário. Né? Parece que, uma vez que o pensamento se desenvolve na linguagem, e a linguagem tem por trás dela uma base neurobiológica, há uma base neurobiológica que vai predispor o modo como eu vou pensar a partir de como as coisas me afetam. Então, as afecções, as sensações, as experiências sensoriais, ela parece ser aqui o ponto de partida para esse pensamento, e não o contrário. Né? Por isso que eu digo que é problemático pensar a coisa a partir do pensamento, uma vez que não começa dele. Né? Eu tenho, antes do pensamento, uma outra estrutura que eu tenho que considerar para tomar, dizendo qual é o ponto de partida. Se eu digo que o ponto de partida é esse, eu vou ignorar isso aqui que está por trás. Né? Pensando que, por exemplo, o homem animal, ele não começa a sua vida pensando, ele começa sentindo. Né? E se eu levo isso para um problema mais prático, né? A forma como eu me sinto, pensando aqui, tirando o racional da coisa e pensando aqui o homem animal. Né? Um susto me faz pensar de uma forma. Uma felicidade me faz pensar de outra forma. Né? A depender da emoção que eu tenha naquele momento, o meu pensamento sobre o mesmo objeto, ele pode ser totalmente oposto. Né? Fazendo parecer que, nesse sentido, eu tenho a sensação como base do pensamento e não o pensamento como base da emoção. Isso, por exemplo, que vai desenvolvendo seus trabalhos, Antônio Damasio, Eric Ninguém Kandel. disse que o pensamento é a base da emoção. Mas influencia. Então, influencia. Sendo que uma coisa até influencia a outra, né? É diferente de uma coisa embasar a outra. Mas veja, ele até influencia, mas não antes de ser influenciado. Esse é o ponto, porque o que parece aqui é que o ponto de partida, né, antes de começar a retroalimentação, eu tenho a alimentação. E a alimentação aqui parece que não é o pensamento dando essa pulsão para acontecer. Parece que são as sensações, né, o modo como esse bebê ou esse animal ele é exposto às sensações, o modo como ele percebe as experiências, são elas, né, que vai, no fim das contas, influenciar, e aspas aqui, até determinar como é que eu vou pensar. Inclusive aqui é onde entra a questão de crenças centrais. Por exemplo, o que é para TCC as crenças centrais? As crenças centrais, né, e aqui, por exemplo, é um problema que eu tenho com a TCC nesse aspecto, que é as crenças inconscientes. Aí vem um ponto. Se crenças, isso pensando no rigor analítico da coisa, se crença, ela pressupõe ser uma atitude sobre a preposição, em termos de acreditar ou não. Como é que eu posso ter
E aí, nesse aspecto, assim, a crença sendo uma atitude proposital sobre uma proposição, a crença tem que ser racional. Para eu ter uma crença, eu tenho que acreditar, porque não tem como eu pensar uma crença que eu não acredito. Sim. Como é que eu posso ter uma crença inconsciente? Posso responder todas essas perguntas? É bom que ele vai anotando, eu vou um ponto de cada vez. Vou até deixar aqui.